Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia de filosofia popular. E no Filosofia Popular de hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Altas Expectativas, né? Eu sou André Teixeira Jacobini e você chegou à Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também filosofia, ciência. Eu tenho uma sessão de diálogos em que eu entrevisto grandes especialistas e toda sexta-feira tem o Filosofia Popular em que eu discuto filmes e séries. Bem, esse filme, o Altas Expectativas, é um filme bem interessante, ele está disponível no YouTube, acho que está por R$ 3,90, não é muito caro. E é um filme interessante porque o ator principal, o Gigante Léo, ele na verdade faz um filme que é inspirado, parcialmente, claro, na vida dele próprio, que é uma pessoa que teve que lidar com o nanismo, né, desde sempre, e lidar com a dificuldade de como as pessoas enxergam ele. E ele conseguiu se tornar um comediante de sucesso. E ele explora um pouco da sua própria trajetória. Eu acho que é isso que torna o filme tão emocionante nesse filme. Esse filme ele é um treinador de cavalos no Jockey Club brasileiro. Ele se apaixona por uma moça chamada Lena. E essa mulher é uma mulher muito bonita, mas que quase que nunca ri, né? E aí ele acaba pegando o desafio de fazer ela rir, inclusive pensa, por causa de um vizinho barulhento que ele acaba virando amigo, em se tornar comediante. E a coisa mais interessante do filme, sem entrar muito nos spoilers, né, que ele precisa encontrar e descobrir uma forma de dele próprio olhar para a limitação dele de ser um anão, de como ele é visto e tudo mais, e encontrar o humor nisso, sem perder o respeito por ele próprio. E tem vários momentos do filme que são muito interessantes para fazer justamente essa reflexão. E o filme acaba sendo também um elogio, uma homenagem à comédia stand-up. E eu sou um grande fã da comédia stand-up, inclusive eu penso em futuramente fazer filosofia popular, falando para vocês de shows de George Carlin, de Ed Murphy, de vários stand-ups que Bill Maher, Jim Jeffries, muitos stand-ups que eu gosto muito, né? Eu citei apenas alguns, mas assim tem muitos outros. Eu acho que Carlin é o grande gênio disso aí. Jerry Seinfeld, nossa, a gente vai ficar aqui um tempão. E o filme, ele acaba sendo uma grande homenagem a esse tipo de comédia, esse tipo de interação, e mostra que naquele lugar ali, se você é anão, se você é magro, gordo, não importa muito, você pode ser um gigante se conseguir fazer as pessoas rirem, né? E aí acaba sendo interessante porque ele assumiu justamente o termo, o nome artístico Gigante Léo, né? Então, o filme é muito bonito, não tenho vergonha de dizer que eu me emocionei, né? Foi uma sugestão da minha esposa que insistiu bastante para que a gente assistisse e eu realmente gostei bastante. E eu acho que o que me emocionou foi o seguinte, foi que o filme ele fica o tempo todo brincando entre a realidade e a ficção. Você sente em diferentes momentos do filme que o que ele está falando não é ficção, não é o roteiro, é a vida dele. E quando entra na realidade da vida dele, aí é muito forte. Porque ele não simplesmente atua ou interpreta. Ele está realmente colocando toda a trajetória dele e as dificuldades inerentes. E tem um determinado momento do filme que eu aí vou comentar bem no início do filme, então não é muito spoiler, que ele acha que a Lena, rejeitou ele terrivelmente, que ela quando viu que assim viu ele anão e tal teria e rejeitado e tal, e ele se sente super mal e fica para baixo e tal. E depois ele descobre que é porque ele estava fantasiado com um grande medo dela. Eu, aliás, adivinhei isso.
E minha esposa ficou puta da vida, porque eu disse, não deve ter sido porque ele estava fantasiado daquela forma, e ela deve ter medo disso, né? Que é medo de palhaço. Isso é logo no início do filme. E reparem, esse momento é muito interessante para mostrar que o medo de rejeição e ele foi tão mal visto e sofre tanto preconceito tão diariamente que qualquer tipo de reação negativa ele já está imaginando e esperando o pior. Quer dizer, ele estava o que passou pela cabeça dele? E é compreensível que tenha passado. O que passou pela cabeça dele foi ela viu que ele era anão e ela nunca se imaginou estando com um cara como ele. Foi isso que ele pensou, né? Mas quando ele conheceu melhor ela e quando ele entendeu melhor quem ela era, ele acabou percebendo que não, que ela nunca pensaria dessa forma, que ela não tinha tamanha ojeriza por ele ser anão, de forma alguma, que ela não julgaria ele por ser anão, que ele não escolheu ser anão, né? E aí tem uma grande lição, acho que, do filme, porque a gente tende a julgar as outras pessoas, né? E nós continuamente julgamos. E seria mentira dizer que a gente não julga. Mas fazer um esforço de não julgar as pessoas, especialmente pelas características que elas não escolheram, né? Que não é uma escolha delas, e que coisas que elas são assim, seria uma prova de grande amadurecimento, acho que de todos nós. Se nós pudéssemos ver as pessoas pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelo aquilo que elas contribuem para os outros, pelo que elas são, de fato, e não por características, eventualmente, que fazem parte da sua identidade, é verdade, mas que não foram coisas que elas escolheram e que elas não devem ser reduzidas a isso. Faço até uma ligação com outro vídeo meu sobre política identitária. Um dos problemas da política identitária é quando ela chega no extremo de tentar reduzir a pessoa àquele elemento da identidade. E sim, parte da identidade do Gigante Léo passa pelo fato dele ser anão. Mas reduzir ele a um anão é muito pouco. Ele não é só isso. Ele é muito mais do que isso. E é óbvio para qualquer pessoa que olhe e que veja o filme, né? Então, é a mesma coisa que a gente faz às vezes quando a pessoa é gay ou enfim, ou a sociedade normalmente faz isso com mulheres, com negros, tenta estigmatizar a partir de uma característica. E as pessoas são muito mais apenas do que esse elemento da identidade. Esse elemento pode ser importante, pode ser relevante inclusive refletir sobre ele, mas esse elemento não assim, compõe tudo que forma aquela pessoa. O ser humano é mais do que isso, e é fundamental que a gente observe e julgue as pessoas pelo caráter e pelas suas atitudes, pelo que elas fazem, e não por essas características que fazem parte da sua identidade, mas que não devem ser elementos completamente definidores da nossa avaliação sobre elas. Eu acho que é essa a mensagem mais bonita que o filme traz e que eu, enfim, gostei muito. E por isso resolvi conversar com vocês sobre esse filme. E se vocês ficaram curiosos ou estão interessados, e eu estou dizendo isso que gostei de vários personagens. O vizinho dele, eu acho que o ator que faz o vizinho é ótimo e tal. Nem todas as interpretações do filme eu achei assim brilhantes. O roteiro tem os seus momentos mais lentos e tal, mas só por conseguir contar essa dimensão humana e de uma forma realista e ao mesmo tempo contando uma história ficcional, eu acho que o filme vale a pena e vale refletir sobre esses assuntos e sobre como nós olhamos uns para os outros, não é? É isso aí, gente. Se vocês gostaram do que eu fiz aqui, desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, e peço também que divulguem o canal para amigos, conhecidos e para todo mundo, grupos de WhatsApp, Facebook, que isso ajuda muito o canal. Então tentem trazer mais gente para o canal para a gente ter uma comunidade maior aqui na Nova Máquina do Tempo. Tá certo então? Um abração e a gente se fala no próximo vídeo.